Oi gente, tudo bom? Professora Brenda aqui e hoje eu vim falar com vocês sobre histologia vegetal. Bom, histologia é o estudo dos tecidos. Para entender isso, eu preciso que vocês lembrem que tecidos são formados por células e são esses tecidos que juntos formam os órgãos, por exemplo, no nosso corpo humano. As plantas também têm esses tecidos específicos e quando a gente estuda a evolução delas, a gente vai vendo que esses tecidos vão ficando mais complexos à medida que os grupos ficam mais complexos. Por exemplo, de Bryophyta para Pteridophyta, os tecidos vasculares aparecem e aí eu vou tendo a capacidade de ter plantas maiores. A maioria das plantas tem um crescimento constante, elas vão crescendo e se desenvolvendo, seja desenvolvendo caule, desenvolvendo raízes, desenvolvendo plantas, desenvolvendo folhas, frutos, enfim. Elas têm esse crescimento constante, então é interessante que elas tenham um sistema de células que estejam sempre em potencial para se especializar em alguma função. Essas células que têm o potencial de se transformar em alguma célula específica, de se especializar em alguma função, são chamadas de meristemas. O que os meristemas fazem? Então, o meristema é o tecido, é o tecido que é formado por várias células embrionárias que tem esse poder, esse alto poder de diferenciação, um alto poder de divisão e diferenciação. Essas células vão fazer diversas mitoses e vão poder se transformar aí em células, por exemplo, do tecido vascular. Elas são células, por exemplo, que podem se transformar em células de tecido vascular, permitindo que as plantas sejam maiores, como eu falei anteriormente, tenham agora tecidos, o xilema e o floema, que vão fazer com que a seiva percorra aí pelo corpo inteiro da planta e todos os lugares tenham nutrientes para a planta sobreviver. Como as células do meristema podem se diferenciar, por exemplo, em células do caule ou da raiz. Enfim, são células que possuem esse poder de diferenciação. Os meristemas são divididos então em primários e secundários. Os primários estão localizados na raiz e no caule, enquanto os secundários estão localizados na lateral das plantas. Eles são divididos em 4 tipos, mas em linhas gerais a gente pode dizer que eles são as gemas apicais e laterais, que vão fazer a planta crescer para cima e para os lados, por exemplo, fazendo surgir os galhos. Quase caiu aqui, não. Por exemplo, fazendo surgir os galhos, e estão localizados também na raiz, fazendo a raiz crescer. Existem 4 tipos de meristema primário. O primeiro deles é a protoderme, que vai originar a epiderme, revestindo e protegendo a planta. O segundo é o meristema, meio que vai ficar por baixo, e vai fazer surgir os tecidos de sustentação da planta. E ele é chamado de meristema fundamental. O terceiro tipo é chamado de procâmbio e ele vai dar origem aí aos nossos tecidos vasculares, que são o xilema e o floema. E o quarto e último tipo de meristema primário, então, é o caliptrogênio, que vai dar origem à coifa, que é uma estrutura que protege aí a gema que está lá na raiz. Os meristemas secundários, então, são os que estão nas laterais, podem ser de 2 tipos. Eles são formados lá pelo primário, a gente já falou até deles. E basicamente eles são tecidos de preenchimento. Eles são feitos de tecidos mortos, chamados de suber, e tecidos de células vivas, chamadas de feloderme. O conjunto desse felogênio, junto com o suber, com o feloderme, é chamado tudo de periderme. Então, a estrutura de preenchimento, que basicamente dá apoio ali, sustentação para a planta. E o segundo tipo de meristema lateral, de meristema secundário, é chamado de câmbio interfascicular. E ele basicamente é o constituinte dos tecidos vasculares, xilema e floema. Quando os meristemas se desenvolvem e formam os tecidos que
e formam os tecidos adultos, né? Esses tecidos são chamados de tecidos permanentes e eles perdem essa capacidade aí de se desenvolver, de se diferenciar. E aí esses tecidos são os seguintes. O primeiro deles são os tecidos de revestimento, que são 3 tipos. O primeiro deles é a epiderme, que vai recobrir toda a planta, raiz, caule, folha, flor, fruto, se for um angiosperma, vai recobrir a parte de fora de todas essas estruturas. A periderme, a gente já falou dela, inclusive, lá no meristema secundário, e aqui ela já está desenvolvida e perdeu essa capacidade de se diferenciar. E, por último, as estruturas secretoras, que são basicamente os hidatórios, os nectários e tubos lactíferos. Na epiderme existem algumas estruturas acessórias que auxiliam na sobrevivência da planta, por exemplo, auxiliando a não perder água. A primeira dessas estruturas é chamada de cutícula de cera e elas estão revestindo, por exemplo, as folhas, fazendo com que crie ali uma camada de gordura e a água não consiga sair para ser evaporada, por exemplo, e aí evita a secação da planta. Outra estrutura muito importante são os estômatos, que basicamente são estruturas que vão abrir e fechar dependendo do horário do dia. São estruturas que vão abrir ou fechar dependendo do horário do dia, permitindo então a passagem de luz para que aconteça a fotossíntese. E na hora que essa estrutura fecha, ela impede a planta de perder água. Outra coisa que também vai impedir aí a planta de dissecar. Pelos ou tricomas, em algumas espécies de plantas, escamas e acúlios. E sobre os acúlios, eles são essas estruturas aí que parecem espinhos. A diferença deles aí é a origem que cada um tem. Um vem de folha modificada e o outro não é folha modificada, enfim. A periderme a gente já falou dela antes, né? Ela é aí a junção do felogênio, que é um tecido, é um meristema secundário, que vai dar origem aí ao suber, e a feloderme, sendo o suber um conjunto de células mortas e a feloderme um conjunto de células vivas. E aí eu falei pra vocês que eles todos estão atuando ali no preenchimento da planta, das células da planta. E um exemplo de suber, por exemplo, são as cortiças. A gente usa as cortiças bastante para fazer rolha de garrafa, né? E os últimos tecidos de revestimento são as estruturas secretoras, sendo a primeira delas os hidatórios, que são responsáveis então pela saída de água, acontecendo o fenômeno de sudação que a gente vê, por exemplo, quando tá de manhã. Existem os nectários, então, que são as estruturas que ficam dentro das flores produzindo néctar. E eu tenho os tubos lactíferos em algumas plantas, tipo a seringueira, que produzem látex. Então é isso, gente. Nas próximas imagens eu vou deixar 5 atividadezinhas aí do final do livro de vocês e a gente se vê nas lives. Tchau!